ano 1200 depois de Cristo. A primeira grande cruzada era deflagrada no cenário mundial. A Igreja Romana, até então, possuía o maior número de seguidores no Ocidente e, com a alarmante expansão do Islã, uma prática religiosa inimiga, o poder católico mobilizou milhares de homens para a destruição de todos os islâmicos da Terra Santa. Batalhas como nunca antes foram travadas. Muitos homens deixavam suas mulheres em casa. Espadas foram tomadas em mãos. Nos anos 1400, as cruzadas ainda existiam, até que, com a invenção das grandes navegações, elas se expandiram para os mares, o encontro de novas terras em nome de Deus, ou melhor, da Igreja. Mas, o que é que isso tem a ver com as escolas literárias? Na verdade, tudo. Lembre-se de que as dezenas de milhares de soldados rumaram para as terras bárbaras islâmicas, ou, mais tarde, para o desbravamento dos oceanos. Suas esposas e crianças, obviamente, ficavam em casa na espera por notícias. Inúmeras batalhas e perigos eram enfrentados pelos pais e maridos. Enquanto isso, a igreja ganhava mais fiéis e se banhava nos lucros obtidos pela morte de muitos. Não faltavam temas para os intelectuais e poetas da época colocarem a pena em mãos e a tinta no papel. A literatura, que antes era um termo isolado, agora começava a ser função exercida por um grupo de pessoas, escolas literárias. A primeira que conhecemos se chamava trovadorismo. Eram cantigas sobre o amor, a amizade e críticas sociais na época medieval, envolvendo cavaleiros, camponeses e, com o passar das épocas e, com ela, a mudança da sociedade, mais outras escolas foram surgindo, muitas delas quebrando as regras vigentes na literatura. Ou seja, muitos não entendiam nada do que falavam, até porque a população, em geral, tinha acesso a pouquíssimo conhecimento. Quem já assistiu a algum Piratas do Caribe sabe que os filmes ocorrem no período das grandes navegações. Nessa época, potências como Espanha e Portugal se lançaram completamente em busca do comércio e territórios além mar. A história de um sujeito chamado Vasco da Gama, que navegou até as Índias, enfrentando vários problemas no caminho, inspirou Luís Vaz de Camões, um escritor português, a escrever seus poemas de Os Lusíadas. Esse livro misturava mitologias, deuses e criaturas marítimas na história. Claro, todos imaginavam um mar assim naquela época. Um monte de água e peixe não era o suficiente para descrever aquele imenso desconhecido. Mas Vasco da Gama não foi o único a se aventurar pelo fim do mundo. Colombo havia descoberto a América e Cabral, nossa terra Brasil. Encontraram ilhas cheias de gente pelada e uma chance de ganhar um dinheiro, muito dinheiro, com a exploração daquilo tudo. Porém, com a ascensão de pensadores que eram um pé no saco para a igreja, porque acabavam com as suas trevas, surgindo movimentos como o Iluminismo lá em 1500, começava a ser propagada a luz do conhecimento, levando enciclopédias e livros ao alcance do povão. A ideia da superioridade da Igreja Romana estava indo por água abaixo. 300 anos depois, as colônias já tinham conquistado o pensamento próprio. Os Estados Unidos, por exemplo, já haviam se libertado da Inglaterra no século XVIII. O poder inglês entrar em queda e o norte-americano em ascensão. Já em 1800, o mundo havia, em parte, mudado. A escravidão praticamente terminada. A Igreja Romana perdera grande parte de sua hegemonia e o Brasil já adotava dos princípios artísticos e literários europeus. O parnasianismo foi uma das primeiras escolas literárias com autores brasileiros. Um desses pioneiros foi Olavo Bilac, um jornalista que frequentava as mais altas rodas boêmias e literárias da capital Rio de Janeiro. Característico do parnasianismo, fazia sonetos e se baseava muito nos princípios gregos e romanos, da antiga época das legiões e gladiadores.
Os grandes gladiadores da literatura no país seguiram com um novo movimento, chamado realismo. Surgido na França, os realistas foram a continuidade dos renascentistas e pensadores. Gostavam de falar sobre o homem e a sociedade. Era real, não havia mitologias ou lendas envolvidas. Aloysio Azevedo e Machado de Assis foram os idealizadores dessa escola aqui no Brasil, e essa de Queiroz em Portugal. O Mulato, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Primo Basílio e Dom Casmurro mostram bem o realismo no seu ápice. Casmurro fora adaptado para a TV na minissérie Capitu. A obra O Cortiço, de Aloysio Azevedo, virou filme em 78, estrelado por Bete Faria. Essa de Queiroz assinou O Crime do Padre Amaro, que inclusive virou filme, de produção portuguesa. O século XX chegava. Brasil era república agora, mas os poderosos ainda permaneciam no governo, é claro. Lá fora, estourava a Primeira Guerra Mundial. As nações disputavam pelas terras na África. Novas tecnologias de armas eram utilizadas. E a tecnologia foi um dos temas do modernismo, que falava tudo que era moderno. E o poeta português Fernando Pessoa foi o maior representante dessa escola literária. Seu principal poema, nas palavras do ator Paulo José: Oh, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram sem casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. As lágrimas de Portugal, naquela época, eram derramadas por aqueles que davam suas vidas na Grande Guerra e pela emoção das frases de Pessoa. Ele, adepto do ocultismo e de sociedades como a Rosa Cruz e a maçonaria nas horas vagas, foi educado na África do Sul e inventou novas variações de si mesmo, com as quais ele assinou várias obras. Parece coisa de louco, mas não é. Eram heterônimos, e cada um deles possuía uma história própria. Seus principais heterônimos eram Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Assim como todos os poetas que faziam parte das escolas literárias, Pessoa colocava seus sentimentos nas obras, sua visão sobre as coisas da vida, como o que ele sentia sobre o rio que corria próximo à sua aldeia e sobre o grande rio Tejo português. Mostrou isso nos versos. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. O legado de Fernando Pessoa influenciou os modernistas brasileiros. No ano de 1922, foi organizada a primeira Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo. Sabemos que a grande maioria detestou o que viu e que os artistas foram bastante criticados. Inclusive Mário de Andrade, de Cavalcante e Tarsila do Amaral, que estavam entre eles. Domingo de sol, adivinha pra onde nós vamos? Aluguei um caminhão, vou levar a família na praia de Ramo. Domingo de sol, domingo de sol. Em 1940, novas fases do modernismo começaram a aparecer. Jorge Amado, Érico Veríssimo e Carlos Drummond de Andrade foram os representantes dos outros movimentos modernistas e confrontaram o cenário do país, mostrando a realidade do Brasil moderno através de suas poesias. A política brasileira, entretanto, com a virada da década, sofreu uma mudança drástica. Enquanto os soviéticos e norte-americanos corriam pelo primeiro lugar no controle do mundo, o totalitarismo e a ditadura eram impostos aqui no país. E ela, é claro, não teria acabado e viveríamos sobre o regime militar até hoje. Não teria acabado se não houvesse a resistência. A resistência dos pensadores e poetas, estes que, através do conhecimento, batalharam contra as trevas do poder único, assim como, séculos atrás, fizeram os primeiros que tentaram iluminar a humanidade. Muitos se perguntam por que a literatura, porque o conhecimento gerado por ela é importante, mas a resposta pode ser encontrada através da história.
quando o mundo vivia sob a sombra da igreja dos totalitários. É por isso, para questionar, para não permitir que dezenas de milhares morram, como nas cruzadas, como nos desbravamentos dos oceanos a mando de uns. É por isso, para mudar, para que nós todos tenhamos voz e para que, através dela, possamos calar a opressão e a escuridão. É por isso que todos os escritores que estudamos uma vez tomaram de pena e papel, que desembainharam a espada do conhecimento pela liberdade.